Bem-vindas a mais um episódio do meu Grimório. Demorei super pra trazer esse episódio pro ar. Foram acho que quase 5 meses no total de zero constância aqui. Mas é por um ótimo motivo, porque eu estou voltando agora de licença maternidade. E agora temos no planeta Terra essa criatura maravilhosa, que o nome dela é Iana. Muitas de vocês sabem. Eu vou tirar o rostinho dela aqui, porque eu não me sinto muito confortável em expor ela, né? Eu acho muito normal isso. Que quando o bebê é muito pequenininho, eu não gosto de mostrar nas redes. Mas aqui pra vocês, tudo bem. Muitas novidades pra trazer pra essa nova fase do pod. Uma delas é o YouTube, né? Que a partir de agora a gente vai ter um canal dedicado a não só os episódios do podcast, mas também os vídeos extras. Que espero um dia trazer tudo pro pod, né? E fazer um mega podcast. Mas no momento a gente vai fazendo com o que dá. E dizer que eu senti muita saudade de ter um momento dedicado só pra isso, né? Que a gente tem essa troca, que eu traga as minhas reflexões mais profundas. Mas é que esse momento de final de gravidez e pós-parto, comecinho de pós-parto, é um momento muito delicado na vida de uma mulher. Eu acho que tem muitos hormônios trazendo muitas coisas lá do fundo, do âmago da alma. E eu fiquei muito... Eu acho que teve aí Sabe a carta da torre do tarô? Quando se desmantela totalmente, assim, você se vira crumbs, né? Tipo, você vira migalhas. É isso, mais ou menos isso que eu senti no final da gravidez, no começo do pós-parto. Agora que minha bebê tá fazendo 3 meses, que eu tô começando a ouvir a voz da antiga eu, se eu posso dizer isso, né? Acho que não, mas, tipo, começando a me reconhecer, né? De volta. E aí volta também a vontade de ser mais constante e postar as coisas nas redes, mas só queria fazer esse adendo, né? Esse PS, que nem eu sei direito quem eu sou no momento. Então, é capaz que eu traga reflexões aqui pro pod e depois de 5 meses eu olho e falo, não me identifico mais com isso. Mas, se a gente for esperar, a gente tá no momento perfeito, no molde, na forma perfeita pra colocarmos pra fora no mundo, criar, né? Trazer criativamente o que a gente quer pro mundo, isso nunca vai acontecer. Então, vamos assim mesmo, imperfeito. O lugar, o background que eu tô gravando aqui é temporário. A casa que a gente tá morando é temporária. Mas o que na vida não é temporário, né? Então, vamos que vamos do jeito que dá. Não está ainda do jeito que eu queria que estivesse, mas estamos a caminho, não é mesmo? Se você é nova aqui, se esse é um espaço que você não habitava, não frequentava antes, seja muito bem-vinda. O meu Grimório é um espaço pessoal, né? Ele é um diário aberto. E eu trago reflexões sobre a magia e a bruxaria e o meu despertar da minha bruxa interna. Mas não é só sobre isso. É uma visão muito pessoal da minha prática. Então eu não quero ninguém vindo aqui, fiscal de caldeirão, vir falar merda aqui. Não deixo. Esse espaço não é aberto pra fiscal de caldeirão. Vai achar alguém que queira ouvir as suas latidinhas, porque aqui é um espaço pra gostosas. Aqui é um espaço pra mulheres que simplesmente são livres no pensamento, são livres no coração. Então, assim, se você veio aqui pra me julgar, go fuck yourself, baby. A gente fala bem dirty aqui, eu falo bastante palavrão, tá? Então, você vai ver que eu não tenho papas na língua. Eu sou uma pessoa que falo umas asneiras mesmo. E eu acho que eu tenho que inspirar mais as mulheres a serem mais assim. Essa é a minha filosofia de vida mesmo, tá bom? Então, esse é um espaço de asneira. Esse é um espaço que a gente fala palavrão mesmo. E eu não tô nem aí. Então, todas as mulheres são bem-vindas aqui. Místicas, intuitivas, TDAH, neurodivergentes no total, né? Curiosa, feiticeira, putas, gostosas, tudo, né? São todas... E as gays também, lógico, óbvio. São todas muito bem-vindas aqui. Não é só pra bruxa. Então, eu vou, às vezes, trazer reflexões e coisas que talvez você não vai entender, porque é muito específico da bruxaria. Você pode relevar. Ou, se você tiver muita curiosidade, entre em contato comigo, me manda uma mensagem pelo Instagram, @euvictoriacristal, e me pergunta. Pode fazer a pergunta. Se você tiver curiosidade, se você quiser aprender, pode entrar em contato comigo. Eu tento responder sempre que eu posso, mas nem sempre eu consigo responder tudo de uma vez, né? Mas, enfim. Então, esse aqui é um espaço muito real. Eu quero ser muito autêntica. Quero trazer pra vocês minhas reflexões. E esse é um espaço que, apesar de eu estar abrindo pra vocês, e fico muito feliz quando vocês me ouvem e comentam e compartilham e fazem parte, né, desse espaço comigo. Ultimately, né, o mais importante é que eu goste, porque é o meu espaço. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que aprender a fazer as coisas pela gente. Então, se ninguém ouvir isso aqui, se ninguém gostar disso aqui, eu tô fazendo por mim. Eu vou ter um dia 50 anos e vou poder voltar nisso aqui e ver os meus próprios vídeos e as minhas gravações. E eu quero que você faça a mesma coisa com você, tá bom? Eu quero que você crie por você. Eu quero que você poste por você. Faça porque você gosta. Se vista da maneira como você gosta. E seja quem você quer ser. Seja quem você gosta. Uma ótima coisa que eu adoro falar é que se você se sentir um pouco perdida do que você vai
como você quer se vestir, como que você quer fazer seu estilo, enfim, como você quer se comportar no mundo, pensa na sua vocêzinha de 13 anos, na sua vocêzinha de 8 anos e na sua vocêzinha de 5. O que ela queria ser e ela não podia? O que ela achava o máximo quando ela via na TV? Tipo, ela ficava com arrepios. Quem é aquela mulher que a sua vocêzinha mais nova pagava um pau? Então, se você se sentir um pouco perdida, pensa nela e seja ela por você. Tá bom? Nossa, já comecei aqui com uma pregação, né, gente? Louvor. É capaz que eu tenha que fazer vários cortes, porque a neném pode, a qualquer momento, né, precisar. Então, vamos que vamos, da maneira como dá, não é mesmo? O que eu queria trazer hoje, nesse episódio de hoje, é sobre o pós-parto. E vamos fazer um PSzinho também, antes de começar a aprofundar no assunto. A maioria das mulheres que me escutam não são mães, eu acho, tá? Se eu estiver errada, por favor, me corrige. Eu acho que a maioria não são mães. Então, você vai ver que eu trago pouco sobre a maternidade aqui. Eu trago bem pouco. Não porque a maioria das mulheres não são mães, mas simplesmente porque eu quero uma fucking break. Eu quero uma pausa da maternidade. Então, quando eu abro a boca e começo a falar no meu podcast, eu quero distância, quero, entendeu? Fingir que eu não sou mãe, quero falar de putaria, quero falar de maquiagem, quero falar de magia, quero falar de qualquer outra coisa menos de maternidade. Mas também não posso fingir que eu não sou mãe. Isso faz total parte da minha vida, porque no momento que eu tô vivendo, ser mãe de recém-nascida, você é 24 horas naquela função. Então é impossível não trazer, tá? E aí você vai falar, mas esse episódio não me interessa porque é sobre pós-parto, e eu não tenho nem vontade de ser mãe, e eu não tenho nem interesse em ser mãe, nem penso em ser mãe agora, então é um episódio que eu posso pular. Acho que não. Pode pular se você quiser, né? Mas eu queria fazer uma simples observação antes de você achar isso. A sabedoria encapsulada por detrás das coisas que eu vou falar nesse episódio, elas não servem só para um momento de pós-parto. Elas vão servir para você aplicar em vários momentos da sua vida, tá bom? Porque o pós-parto é um momento de morte. E é importantíssimo, ainda mais para uma bruxa, aprender a lidar com a energia da morte. E é exatamente aí que a gente vai começar. É aí que a gente vai começar a mergulhar. Eu vou falar pra vocês a minha história, como que foi o nascimento da minha primeira, e você vai entender o que eu quero dizer com morte. Quando eu parei minha primeira filha, Noemi, ela já tem vai fazer 4 anos agora. A experiência de parto dela foi uma experiência alucinógica. Eu tive uma experiência psicodélica. E na trip, na brisa da psicodelia, porque foi tão intenso a dor, eu senti uma dor muito grande. Foi um parto sem medicação, foi um parto normal, sem remédio, não tomei uma porra de um paracetamol. Mas foi na loucura também, né? Eu senti tanta dor que eu entrei em gnose, eu entrei em transe. E nessa gnose, eu desci para um submundo. Agora, vocês lembram daquele desenho do Hércules, que tem a parte do Hades? O Hércules da Disney mesmo, sabe? O desenho do Hércules. Quem assistiu quando era criança? Sabe a parte do Hades? Que quando eles descem pra, tipo, um submundo, assim, e o Hades, ele é, tipo, essa figura com uma pele azul, que sai umas fumaças. Se você não sabe, pesquisa. Eu juro por tudo, eu fui pra aquele lugar. E eu vi o Hades. No submundo. Gente, me arrepio inteira. Eu vou até começar a chorar. Às vezes eu choro quando eu conto esse relato. E eu falava assim, e aí eu via, tipo, lama no chão, umas faces saindo da lama, assim, uns lamentos. Uma coisa assustadora, horripilante. E eu ficava assim, isso durante o parto, tá? Eu tava lá no parto. Eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí vinha uma voz e falava assim, você veio aqui pra resgatar sua filha. Pegar sua filha do mundo dos mortos e levar pra vida. E eu falava, tipo, não, minha filha, tipo, não tá aqui, né? Ai, meu Deus. E aí eu encontrei a Noêmia. A hora que eu encontrei ela, eu peguei na mãozinha dela e aí, tipo, veio um clarão de luz, assim. E aí, foi quando eu entrei na fase ativa do parto. Que foi quando ela começou a coroar, né, que chama. E aí, disso, tipo, eu voltei da brisa, ela saiu. Então, foi muito incrível, porque eu tive a experiência de buscar a minha filha no Reino dos Mortos. E, antes que você se pergunte, mas como assim? As pessoas vêm do Reino dos Mortos? Sim, eu vi isso, na minha experiência, foi assim. E depois, quando eu passei pelo pós-parto, eu vi que realmente uma parte minha tinha morrido. Então, quando eu falo que o parto, ele é uma experiência de morte, tanto significa morte da alma que estava em um lugar espiritual para nascer aqui na Terra, né? Porque não existe... A morte, ela é uma mudança. Não existe fim. A morte não é fim. A morte é uma mudança de estado. Então, para você nascer aqui no mundo, no planeta Terra, nesse mundo, você precisa morrer de algum lugar que você estava antes. Então, fisicamente, você morre, você sai de dentro da barriga. Isso já significa uma morte. Então, como eu tive essa experiência muito forte, e antes eu nunca tinha entrado em contato com esse conceito de que parto é morte, é um tipo de morte, né? O nascimento aqui nesse mundo é um tipo de morte, eu nunca tinha pensado, ouvido falar, lido sobre. Eu comecei a encarar
todo esse processo, essa jornada da maternidade de uma forma diferente. Quando uma criança nasce por meio do nosso ventre, por meio de adoção também, tá bom? Mas é diferente a adoção. Eu tô falando aqui de trazer uma vida no meio do nosso ventre. Existem camadas da nossa psique e camadas dos nossos corpos físicos que precisam morrer. Então, tipo, dos nossos corpos físicos não, dos nossos corpos extrafísicos, dos nossos corpos sutis, precisam morrer. E aí entra a depressão pós-parto, né? Porque aí quando você percebe, beleza, pariu o neném, não sei o quê. Tem as mudanças na vida, tem as mudanças no corpo, tem as mudanças hormonais. E a gente acha que tudo isso é só físico. A gente acha que isso aí é só coisa do corpo físico. Não é. É porque, de fato, pedaços seus, da sua alma, do seu espírito, que vão muito além do nosso corpo físico, pedaços nossos morrem junto. E isso é uma experiência extremamente espiritual, que na trajetória de uma bruxa é crucial. Se uma bruxa, como eu, não faz essa travessia de uma forma guiada, a gente não se recupera nunca. Acha que perdeu partes nossas. Acha que morreu, que acabou, que se foi, quando na verdade é só parte de uma transformação. Então, por que é riquíssimo falar sobre isso? Porque lidar com a energia da transformação, da real transformação, da alquimia da alma, nos traz muito poder pessoal, poder para nossa magia. Porque se você sabe passar por isso e voltar dessa fase melhor, você tá feita, tá bom? Aí você não tem medo de absolutamente nada. Se você domina o seu medo da morte e aprende a trabalhar com ele, não há nada que te pare. Porque a maior tática de controle do cristianismo foi instalar o medo da morte no ser humano. Antes de sermos cristãos, não temíamos a morte. Dá uma estudada ali. Quando o ser humano ele era pagão, ele sabia que a morte era uma das fases que o nosso espírito passava. E isso trazia uma inteligência muito mais espiritual. Entendo que foi parte. Isso de temer a morte, que o cristianismo trouxe, fez bom papel também. Não é só de ruim, tá bom? Depois, isso é assunto para outro vídeo. Explicar o porquê que a gente precisou passar pelas mudanças que o cristianismo trouxe para a humanidade. Fez parte, é importante. Mas agora a gente tem muito mais poder de escolha, a gente pode se informar, a gente pode procurar. A ciência está começando a igualar esses termos de que nada no universo se dissipa ou nada se cria, tudo se transforma. Agora, isso é muito recente. A ciência moderna está trazendo isso para a nossa consciência. O fato é que é muito rico falar sobre isso. Porque pouquíssimas pessoas falam. Há 10, 15 anos atrás, mal se falava sobre depressão pós-parto. As mulheres passavam por isso caladas, achando que o problema era com elas. E o quão de repercussão negativa isso traz na vida de uma mulher que, consequentemente, está criando um ser humano. E esse ser humano vai levar essas repercussões negativas pro resto da vida. Então, a gente está falando aqui de curas de gerações. Quando a mulher entende que ela, passando por tudo isso, não tem absolutamente nada de errado com ela, que ela há de encarar uma fase de extrema escuridão e precisa aprender como um Jedi, como uma guerreira do K-pop, como uma Huntrix, ela precisa aprender a controlar os seus próprios demônios. E que ela não tá sozinha, que isso é uma fase, é um rito de passagem, e que depois desse rito de passagem ela pode se tornar a sua versão mais gostosa, mais linda, mais poderosa, mais tudo que ela quiser. Ela vai passar esse conhecimento pra alma, pra esse ser humano que tá precisando dela, da energia dela. Isso vai curar gerações. E aí essa criança que tá crescendo dessa mulher vai passar isso pros filhos dela. E aí vai a cura por meio das gerações matrilíneas. Então, que lindo! Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a cura que pode existir no nosso espírito depois que a gente pare uma criança. Então, vamos lá. Já a energia de gravidez é uma energia extremamente alta no sentido de barulhento. Vai trazer muitos incômodos à tona. E o que uma bruxa faz com incômodo? O que é o incômodo? É impureza, é sombra. A sua sombra está incomodada com alguma coisa e você tem um livre-arbítrio de como você vai lidar com essa coisa. O que uma bruxa faz com sombra? Ela trabalha. Ela pega pra ela. Ela pega e coloca numa garrafinha de poção. Ela usa a sombra. Então, os incômodos da gravidez, eles são normais. E eu tô falando isso como uma pessoa que total admite que ficou descontrolada durante a gravidez. Fiquei bem descontrolada mesmo. Já não é fácil passar pela gravidez. Já não é. Você passa pela gravidez, você vai lidar com um monte de coisas, feridas de infância vão começar a vir à tona, incômodos com autoestima, inseguranças com parceiro, e aí começa.
E aí você começa a ter... O corpo, ele já não tá respondendo mais da mesma forma. Então, você começa a ficar cansada. Você não consegue lidar com as suas emoções da melhor forma. Aí você passa pelo rito de passagem, que é o parto. Independente se é um parto normal, se é uma cesárea, tanto faz. Porque minha primeira foi parto normal e essa foi cesárea. E as duas foi a mesma energia de morte, tá bom? A primeira foi que eu entrei no mundo dos mortos lá e vi tudo. Trouxe a vida da minha filha de lá, do reino do Hades pra cá. E essa aqui foi muito menos dolorida, foi muito mais medicada, tudo, mas mesmo assim energia de morte, porque a hora que a anestesia bateu e o meu corpo não respondia, e as pessoas pegando na minha perna, me levantando como se fosse um corpo, um defunto, como aquilo mexeu comigo, também parecido, mexeu ali. Talvez por conta da minha experiência anterior, talvez pela minha consciência do que significava aquele momento, aquilo mexeu. Eu fiquei bem impactada. A gente passa por esse rito lá na hora do parto, né? E depois a gente lida com a queda de hormônios que é os próximos dias. E aí, minha amiga, vem o que é sombra, o que estava escondido, o que estava oculto dentro da gente, o que a gente conseguia esconder pra manter as aparências, o que estava debaixo do tapete. Vem, tá? E quem já passou por isso sabe muito bem o que eu tô falando. Tudo, de repente, tudo nos incomoda. Tudo, até é um espelho. Vai espelhar o que a gente nunca gostou no nosso relacionamento com o nosso parceiro, no nosso corpo, na nossa capacidade, nas vozes negativas da nossa cabeça que a gente aprendeu a ouvir. Nos nossos traumas de infância, tudo vem à tona. Pá, vem à tona. E aí, vai da sua responsabilidade e da sua destreza de bruxa saber usar aquilo. Como eu falei, colocar nas suas garrafinhas de poção. Pra poder usar quando você quiser. Porque uma bruxa, ela não teme as sombras, ela trabalha com as sombras. Qual que é a diferença de uma bruxa pra uma pessoa que é espiritualizada, mas ela é good vibes, namastê? A good vibes, namastê, vê as coisas ruins, os sentimentos ruins, sentimentos negativos, sentimentos de raiva, sentimento de inveja, sentimentos de negatividade como algo ruim, eles querem distância. As bruxas, elas aprendem que quando a gente tem que passar por isso, não tem outro jeito, tem que passar. E a gente vai se alimentar daquilo para transformar aquilo em consciência, né? E consciência é poder. Tá, mas como a gente faz isso aí? Existe uma palavra que é a chave para abrir essa porta. Essa palavra é... Qual eu esqueci? Qual que é? Se entregar. É a entrega. É a entrega. Essa palavra é a entrega. Desculpa, gente, deu um branco. Eu falei... É porque eu penso em inglês e falo em português, né? Em inglês, a palavra é surrender. Não, essa música. Eu tô ficando doida. Mas enfim, é isso. Eu me entrego. É um momento de entrega. E o que isso tem a ver com o que eu falei, com a energia de morte? Como que isso pode me edificar de alguma forma se eu não for passar por um momento de pós-parto? É quando você se encontra num momento e não tem o que fazer, você precisa se entregar. O quão fácil você se entrega pra esse momento é a chave. É a entrega. Não tem o que fazer. Você não tem como você lutar. Não é hora de você ser guerreira. Não é hora de você lutar contra. O oposto dessa palavra é a resistência. Resistência. Quanto menos resistente você é nessa fase de extrema sombra, mais você vai poder utilizar isso tudo ao seu favor. Tá bom? Então, se você não conseguir se render, não conseguir se entregar, ficar lutando contra, ficar tentando fazer a vida parecer como ela era antes de você ser mãe, ou antes de você passar por essa mudança, e aí você pode, gente, se você não quiser interpretar isso como maternidade, você pode colocar isso assim, final de um emprego, final de um relacionamento. Nossa, só aí já, final de relacionamento, cara. Usa pra isso. Cadê minhas viciadas em boy bosta? Cadê minhas viciadas em ex? Usa pra isso. O quão você tenta lutar dentro de você mesma, aí contra o que você tá sentindo, aí contra o que a vida tá pedindo, vai demorar mais esse processo. Vai fuder de vez? Não. Uma hora você vai conseguir. Mas vai demorar. É um processo que vai demorar, vai judiar de você, vai fazer as coisas serem muito mais difíceis e pode ter efeitos, sim, permanentes, das quais você não consiga se recuperar tão fácil, tá bom? Então, o se entregar é correspondente a você permitir a morte acontecer. Tanto na nossa morte física, nossa morte do corpo físico. O dia que a gente morrer, a facilidade de entrega que a gente vai ter que fazer vai ditar muito como é que vai ser o pós-morte, tá bom? Então, quando a gente morre, se a gente resiste muito para se entregar a essa morte, o nosso espírito vai penar um pouquinho, né? Um pouquinho, às vezes um pocão. Então, que legal, a gente já pode aí, começar a praticar, né? Aqui, agora, como é que vai ser quando a gente morrer. E eu tô falando isso com um sorriso no rosto, mas eu não tô brincando, not even a single bit. Não estou brincando.
Isso é assim, é real. Então, que experiência magnífica e gloriosa que é o parto, pra gente poder já praticar como é que vai ser o nosso pós-morte, tá bom? Pronto, falei, tá falado. O se entregar é o rito de passagem. Quando você se entrega que, sim, o seu corpo mudou, esquece, não é mais o mesmo, pelo menos não agora. A sua vida mudou. A sua vida com seu parceiro, o seu relacionamento mudou. A sua responsabilidade mudou. Entrega, pum, entregou. Então, pra cada uma vai pegar exatamente aonde é mais difícil. Entendeu? É tipo assim, sabe o Voldemort? Quando ele tá dentro da cabeça do Harry, ele sabe exatamente o que vai destruir o Harry. E ele usa aquilo pra tentar destruir o Harry. Sabe? É mais ou menos isso. Você tá lidando com o seu próprio Voldemort. Você tá lidando com o seu demônio interno. E esse demônio interno, ele te conhece muito bem. Ele te conhece melhor do que você mesma. E isso que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que buscar se conhecer mais do que o demônio conhece. A gente tem que buscar se conhecer muito bem. Pra entender e falar, isso aqui não é o que eu quero acreditar. Aqui não é pra sempre. É um momento. É um momento. É um momento. É um momento. A sua prática mágica tem que se adaptar. A sua rotina de fitness tem que se adaptar. Tem que aprender a estar ok com banhos mais curtos, com um cabelo oleoso mais vezes. E, ok, quando você passa por esse momento, se entrega e não desiste de você mesma, aí que tá a magia. Porque existe uma diferença entre o se entregar e o desistir. Existe uma diferença entre o se entregar e o largar a mão. E é aí que eu entro na fase 2 dessa conversa, que é quando você aprende a se entregar, as coisas começam a ficar mais fáceis. Você se rende, você deita e faz um shavasana. E você solta. Aí tudo fica um pouco mais leve. As coisas ainda te incomodam, mas você já fez as pazes com aquilo. Só que, quando essa fase começa, é aí que a gente tem que começar a fazer um movimento contrário, que é começar a buscar quem é a nova eu. Porque se você largar a mão, se você se entregar, você não vai gostar da eu. E vão se passar 20 anos. E você vai ter perdido a melhor fase da sua vida, depressiva, triste, com autoestima baixa, porque é mais fácil. E aí você não sabe o efeito que isso vai ter na criança que você acabou de ter. Então é importantíssimo que depois desse movimento todo de morte, quando você entende que você morreu e você fica bem com o fato de que você morreu, a eu que você conhecia morreu, você enterrou, fez um velório, fez uma missa de 7º dia, depois fez uma missa de 21 dias, depois fez uma missa de não sei quantos meses que você demorar pra passar essa fase, porque cada pessoa é diferente. Quando você de fato entende, ok, essa não aqui, a eu que eu conhecia não existe mais, você precisa começar a buscar. Então quem é a eu de agora? Como é que eu quero que a minha rotina de fitness seja? Porque o bebê cresce, as coisas vão melhorando, vão mudando, entendeu? As coisas vão se assentando. E aí, se você se esquecer de você mesma, você nunca vai se perdoar. Eu vejo muita mulher que, se abandonou, que abriu mão. E aí ela fala, mas eu fiz pelos meus filhos, faria de novo. Mentira, mentira. Essa é a desculpa mais fácil que você tem pra calar a boca de todo mundo e deixar todo mundo, fazer com que todo mundo te deixe em paz. Mas é mentira, é mentira. Você queria, sim, ter mais saúde, queria sim ter mais condicionamento físico, você queria sim se arrumar melhor, caber melhor nas roupas, usar roupas mais bonitas, você queria. Existe esse equilíbrio, ele é muito rico e ele é muito difícil. É um nível de, ok, eu aceito que a partir de agora meu corpo é diferente, eu sou uma outra mulher, mas querer buscar que essa outra mulher, que essa nova mulher seja maravilhosa também, de uma forma diferente. De um molde diferente, de uma forma diferente. Mas que ela seja maravilhosa do jeito dela. Então, começar a buscar essa autoestima, começar a buscar esse poder pessoal, começar a buscar quem é essa nova eu, o que condiz com essa nova eu, quem que é essa nova pessoa, aí a gente tá fazendo o caminho da Fênix. E pra uma bruxa também é importantíssimo. Porque uma bruxa não se contenta com, ok. Cara, a gente conhece todas as camadas de realidade, desde o infernal até o mais divino. A gente tem acesso à intensidade da vida. Assim, tal qual o criador e a criadora criaram. Por que não fazer uso disso? Concorda? Eu acho que quando a gente se rende demais, a gente acaba se perdendo. E aí a gente usa isso como um escape. Eu acho que é importante a gente fazer esse movimento de trazer muito tudo pra consciência. Entender o que as sombras estão querendo nos dizer. Que nem eu, quando fui pro Brasil, reacendi várias feridas que achavam que não tava, que eu achava que não tinha mais, que eu achava que tava curada e não tava, tá bom? E aí eu precisei trabalhar com elas, em vez de fugir. Podia muito bem ter fugido, não ter lidado com elas, ter falado assim, foda-se, não quero lidar com isso. Mas não, era eu lá, toda semana na terapia, trazendo os detalhes, o que me incomodou, que virou gatilho, que não sei o quê, mas por que me incomodou? Por que pegou em mim? E sempre me responsabilizando pela forma da qual eu me sinto. Tá bom? Aonde que foi que eu deixei a porta aberta pra isso me incomodar, babá, ao invés de o outro fez isso, o outro me incomodou, o outro não sei o que lá. Não,
Aonde eu permiti que isso me incomodasse, tá bom? Então, eu me responsabilizei, lidei, mastiguei com as sombras, fiquei com as sombras ali. Passei pelo pós-parto, tô passando pelo pós-parto, lidando com tudo aquilo ainda. Agora, uma nova eu, num lugar totalmente diferente, sem as minhas coisas direito, sem caber nas minnas roupas, me sentindo ainda o ó do borogodó. Pois eu sei que isso é uma fase. Pois eu sei que a nova eu está por vir. Pois eu sei que a nova eu pode ser muito melhor. Eu sei como que é. O bagulho é tenso. Mas depois tem vida após a morte. Literalmente. Tem vida após a morte. Eu vivi. E sou prova viva de que eu vivi. E consegui me refazer como uma fênix. Se eu conseguir a primeira, eu consegui a segunda. Não tô falando que vai ter terceira. Não. Mas se vier uma terceira criança, eu vou me refazer de novo. E de novo. Agora, mudando o foco de maternidade, de parto, tudo, estamos falando de mortes enquanto viva. As mortes e mudanças profundas que a gente passa enquanto viva. É exatamente isso. Essa é a lógica. Essa é a inteligência. Eu sei que eu vou passar por isso. Isso vai me fazer ajoelhar com os 2 joelhos no chão. Vai me fazer ser mais humilde. Eu vou aprender o que eu preciso aprender. Eu vou ver aonde que tá aberto ali. Qual é o ponto que tá pegando pra mim. Qual é a mágoa. Qual é a crença limitante. Qual é o ponto que tá ardendo ali pra mim. Tá doendo. Vou ver, vou encarar. E depois eu vou usar isso pra me recompor. Quando o assunto é magia e bruxaria, esse também é um momento muito interessante, tá? Vou falar aqui no finalzinho, vou dar uma aprofundada aqui na parte da magia. Existe também uma coisa que eu esqueci de falar. Nossa, eu acabei falando tanto do psicológico, né? Esqueci de trazer mais o mágico. Mas assim, existe todo um movimento de ataque muito forte depois que... Durante a gravidez também, né? Mas depois que o bebê nasce, é um ataque muito forte. Mas como... quando eu falo ataque, é ataque espiritual, tá bom? Como uma criança, quando ela nasce, ela ainda tá muito conectada com o cosmo, no sentido de ainda tá no mais extrafísico do que no físico. O corpinho já nasceu, mas a consciência ainda tá no extrafísico. Então, ela ainda tá muito protegida. É muito difícil você ver coisa feia pegar em recém-nascida. Porque não pega. Começa a pegar a partir dos 6, 9 meses de idade, começa a pegar mal olhado, olho gordo, essas coisas. Antes disso, não pega muito. Por quê? Porque ainda tá muito no extrafísico. Só que não significa que não pega totalmente. Pega na mãe. Porque o psiquismo ali da criança, a inteligência, o corpo psíquico da criança é totalmente a mãe. Então, a mãe, ela absorve muita merda, muita negatividade. Muito olho gordo, né? Ainda mais quando você é uma mãe poderosa. Eu sei que vocês são ou serão, entendeu? Uma mãe bruxa, uma mãe gostosa, uma mãe linda, uma mãe que tem um parceiro legal, uma mãe que tem uma família bonita, entendeu? Uma mãe da hora. Pega muita coisa. Então, prescindível, magia de proteção. Desde o momento da gravidez até o pós-parto. Proteção. Faz feitiço de proteção. Faz os seus wards, né? Coloca proteções para trabalharem ao seu favor. Então, não só feitiço ali, tipo, a vela em cima do sal, mas proteções para casa. Vai em centros espirituais para você se limpar e se descarregar. Vai tomar seus banhos de mar, vai fazer seus banhos, vai fazer seus óleos. Então, tem que ter proteção. Porque pega, viu, gente? Na minha primeira gravidez, pegou, deu merda. A minha primeira, quando ela nasceu, tinha demanda de morte pra ela. Só que, graças aos deuses, não pegou nela. Só que pegou em outra pessoa. O meu marido, ele tem uma empresa que trabalha com cachorros. Meu marido, ele é uma pessoa muito conectada aos cachorros. Ele trabalha com cachorros desde que ele nasceu, praticamente. Ele é fascinado, ele conversa, ele consegue falar com o cachorro. Ele tem uma conexão com os cachorros muito forte. E no dia que minha filha nasceu, no dia do parto, a gente tava no hospital, tava em fase não ativa do parto, quando eu tava lá ainda nas contrações, um dos cachorros morreu. Fugiu, o cachorro deu a louca, ele enlouqueceu, ficou louco, pulou, fugiu, ninguém conseguiu segurar o cachorro, ele fugiu e correu na rua que nem um louco, assim, e um carro passou e pegou. Muito triste, foi um momento horrível. A gente tava lá, tipo, ele ficou muito sentido, entendeu? Mas depois, eu conversando com a minha espiritualidade, conversando com os meus espíritos, fiquei sabendo que aquilo foi uma proteção, que aquele cachorro... Ai, gente, eu fico toda arrepiada. Que aquele cachorro se voluntariou pra levar a bronca. Porque era pra ter dado alguma merda no parto. Então, a proteção, ela precisa vir de vários cantos. Se você não se proteger direito durante essa fase, pode correr riscos sérios, tá bom? Então, se proteger. E qual que é a melhor forma de proteção? Principalmente se eu não faço magia. Eu não faço magia, eu não tenho muita afinidade com a magia. Não conheço muito bem, não sei muito bem o que fazer. O que eu faço? Aprenda a falar não, tá bom? Essa é a melhor forma de proteção. Não. Vamos fazer tal coisa. Se você não tá afim, fale não. Não, obrigada. Porque eu queria te dar uma opinião, queria te dar um conselho. Não.
Ah, porque eu acho que você deveria fazer isso porque é seu pai e mãe a gente tem que respeitar. Não. Ah, porque não. Vire uma bitch. Faça o que você quiser fazer e fale não, se você precisar. Quiser falar não. Melhor forma de proteção. A outra coisa que você pode fazer também, que pode ajudar, é fazer óleos e encantamentos mágicos, coisas encantadas, que nem no caso eu fiz um óleo pra massagear minha barriga, que foi um óleo de conexão com a Iana. E aí eu intuí várias ervas, cada erva tinha uma coisa específica. Eu até fiz esse vídeo tá lá no meu feed do Instagram, explicando por que eu escolhi cada erva. Deixei as ervas ali decantando, maceradas no óleo e tal, não sei o quê. E aí eu encantei, né, com os meus sigilos, com as minhas preces, nas luas certas. E aí eu fazia massagem pra me conectar com a alma da Iana, já falando: filha, você tá aí num lugar, você vai fazer essa passagem, eu sou sua mãe, eu vou te ajudar. A gente vai fazer essa passagem juntas, eu vou te buscar. Que nem a primeira vez, foi assim, com a Noema. Então, já fui preparando ela. E aí, ela me disse que não tava pronta pra fazer essa passagem. E aí, optei por fazer C-section, fazer o parto cesárea. Mas isso aí é assunto também pra outro vídeo. Enfim, só o que eu queria falar é: se você tem essa vontade, essa curiosidade de fazer magia, que vai te ajudar nesse período do pós-parto, existem várias coisas que você pode fazer pra ajudar na hora do parto e no pós-parto, tá bom? Existe também magias de glamour que você pode fazer pra que a sua autoestima melhore, assim como eu fiz e estou fazendo, tá bom? Glamour pra ajudar. Então tem várias coisas que você pode fazer pra te ajudar. Mas o mais importante de tudo é consciência. É a consciência. É saber que grandes mudanças são momentos de morte. Morte é mudança de um estado para o outro. Aprender a lidar com essa morte, essa mudança, é aprender a se render, deixar a vida ser da maneira como ela é. E depois que você conseguir respirar em paz, é aí que começa um movimento leve, harmônico de busca. Começa a jornada do herói, começa da heroína, no caso, né? Começa a buscar quem é essa nova eu e como ela pode ser. Quem que eu quero que ela seja. Como que eu posso me desfazer do que vai me impedir ser do que eu quero ser. Porque aí que tá. Não só a gente precisa ter clareza do que a gente quer, a gente precisa ter muita clareza do que a gente não quer. E o que a gente não quer é culpa da mãe, né? Culpa que vai te impedir de fazer as coisas em paz, de voltar a trabalhar. Ah, que eu tenho culpa de deixar minha filha, eu sou uma péssima mãe, né? Deixar minha filha pra ir pra creche, porque eu preciso trabalhar, porque eu, às vezes nem precisa de fato trabalhar, mas quer trabalhar. Vai, faça. Se livra da culpa, vai fazer uma terapia, vai fazer Existem muitas terapias que podem ajudar com a culpa, tá? Principalmente as corpóreas, somáticas, dança, coisas que vão liberar, tirar, coisa estagnada, culpa não. Deixa a culpa aonde ela pertence, na puta que pariu. Culpa só vai te parar, tá bom? Então, você vai ter que ter essa clareza. Quem é essa nova mulher? Quem que eu quero que ela seja? E quem que eu não quero que ela seja? Quais são os sentimentos que eu quero me livrar, que eu não quero que façam parte da minha jornada a partir de agora? E começar a buscar. Então, é muito louco, porque a partir do momento que você para de resistir, que você aceita, é o momento que você tem que começar já não aceitar mais e fazer um caminho contrário. Mas você precisa conseguir atingir essa paz primeiro. Ok, não sou a mesma de antes. Morri. Aí descansa um pouquinho ali, no limbo, no mundo espiritual. Aí começa o processo de reencarnação. É a mesma coisa no pós-morte, no pós-vida. Entendeu? É a mesma coisa. Nossa alma, ela fica pairada um pouco assim. Morri. Aí a energia já começa os átomos já começam a se juntar pra criar outras formas de vida, né? Muito louco. Mas enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha trazido um ponto de reflexão pra vocês, que seja rico, que de alguma forma você possa usar isso na sua vida, mesmo que você não está planejando em ter filhos. Tô muito animada com essa jornada do YouTube e quero trazer mais. E olha, pode ter certeza que eu tô, assim, me esforçando o máximo pra conseguir fazer isso, porque pra eu conseguir ter o tempo de escrever esse episódio, porque todo episódio eu escrevo, eu preparo o script, né? O fato de eu ter feito uma maquiagem, ter tomado um banho, lavado esse cabelo, feito uma chapinha, escrito esse episódio. E aqui há 1 hora tá falando... Gente, vocês não têm noção de como foi difícil, quanto tempo precisei pra fazer tudo isso. Porque quando a gente não tem filho é tudo muito mais fácil. Quando a gente tem uma nenenzinha, assim, escreve um pouquinho, ela chora, vai lá fazer uma mamadeira, vai dar a chupeta, vai trocar uma fralda, volta pra escrever. Aí você já perdeu, entendeu? O fluxo. Então, tem que ter muita resiliência, mas cá estamos e cá estaremos, entendeu? E vamos juntas nessa, porque apesar dos pesares de eu estar fazendo esse podcast pra mim, porque é um hobby meu, o fato de vocês estarem aqui comigo e ouvirem e comentarem e fazendo parte disso comigo, me dá força pra continuar, né? Me dá energia, me dá vontade, me dá alegria. Então, é isso. Animada com o que tá por vir. Os temas, os tópicos, os tutoriais, as coisas que eu posso trazer pra vocês. Mas a gente vai aos pouquinhos, não é mesmo? Minhas gatas gostosas, lindas, maravilhosas, bruxas, místicas e intuitivas. Eu me despeço de vocês aqui e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham uma ótima jornada com as mudanças que a vida vai apresentar pra vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima.